Eu costumo lembrar, já lembrei em outros depoimentos que eu prestei aqui, justamente a chamada divisão da história em períodos. História antiga, média, moderna e contemporânea. E a idade contemporânea, quer dizer, a idade, vamos dizer que nós estamos forçando um pouco a leitura, começa efetivamente com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um produto das contradições do antigo regime, da monarquia absoluta, de um Luís XIV, o Rei Sol, o rei que dizia: o Estado sou eu, l'État c'est moi, de um Luís XV, de um Luís XVI, de um antigo regime que começava a apresentar fraturas e fragilidades depois do seu apogeu com o século de Luís XIV, que Voltaire escreveu especificamente no Iluminismo, e também a Revolução Francesa vista como, no plano político, mas também no plano filosófico, no plano histórico em geral, como a representação, como a manifestação do poder da burguesia, que a primeira revolução industrial na Inglaterra e o seu reflexo na França alimentava e produzia instrumentos e elementos de ação, e não, portanto, uma revolução que começou e terminou apenas com a deposição da monarquia. A Revolução Francesa é uma revolução densa e tensa. O bom professor de história vive a Revolução Francesa quando vai ensinar. A começar, evidentemente, do seu primeiro momento, que nós chamamos, digamos, período da Assembleia Constituinte, quando, depois da tomada da Bastilha, no 14 de julho de 1789, que é o 14 de julho, é a data nacional francesa, a Constituinte elaborou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborou um primeiro esboço político-jurídico da nova vida democrática burguesa da França de então, e projetou efetivamente os liberais, os girondinos, para usar a palavra, o conceito, perdão, dominante na época, alçados à elevação, ou elevados, alçados ao topo do poder na França. Mas este primeiro momento, que é um momento, nós podemos até dizer, romântico da Revolução Francesa, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do combate à censura, do combate ao predomínio inquisitorial, seguir-se-á um período que nós chamamos ou legislativo, a Assembleia Legislativa, ou, mais especificamente, a Convenção Nacional. Quando a Revolução Francesa dá um giro de 180 graus, e o que era, num primeiro momento, um domínio
por assim dizer, da burguesia liberal, a Revolução passa para as mãos dos chamados jacobinos, que eram políticos não liberais no sentido da burguesia liberal, mas eram políticos que tinham uma leitura mais radical da Revolução e pretendiam efetivamente criar uma nova realidade para o Estado francês, para a política francesa. É o período em que predomina, por exemplo, a figura de Robespierre, em que predomina o Tribunal Revolucionário, em que predominam as forças do que poderíamos chamar hoje a extrema esquerda da Revolução Francesa, expressiva o bastante, forte o bastante, marcante o suficiente para, em 1793, levar Luís XVI à guilhotina. A Revolução, então, assumia historicamente o papel da luta e da afirmação do Estado, decapitando, levando, guilhotinando o último rei da dinastia dos Bourbons, num período, efetivamente, de extrema luta, de extremo confronto entre as tendências políticas ali resolvidas. Mas esse período, que é um período denso, tenso da história da Revolução, ele também conheceria suas contradições. Eu diria, por exemplo, que ao mesmo momento em que na França rola a cabeça de Luís XVI, na Europa as monarquias começam a se organizar contra o espectro da Revolução Francesa e contra a possibilidade da migração do espectro da Revolução Francesa para outros regimes, outros países, outras monarquias. E neste contexto sobressai, já em lutas armadas do governo da Convenção Nacional, a figura de Napoleão Bonaparte, que começa a história dos seus combates ainda durante o período da Convenção Nacional. A Convenção também se esgota. A luta, há forças liberais não jacobinas, há forças liberais não do terror de Robespierre, há forças liberais não do Tribunal Revolucionário, e o próprio Robespierre cai, e o próprio Tribunal Revolucionário cai, e a própria Convenção Nacional cai, com a constituição de um novo governo chamado o Diretório. Não é desprovido de significado que o Diretório já projeta a figura de Napoleão Bonaparte, já eleva ao topo político a figura de Bonaparte, de tal forma que nós poderíamos dizer que o final desse processo seria Napoleão chegando à França e instituindo no lugar do Diretório o consulado, e o consulado, ou no consulado, ele é o primeiro cônsul, e no consulado já há, por assim dizer, os prenúncios do golpe político que viria à frente quando Napoleão Bonaparte dissolverá o consulado e constituirá novamente o império, agora ele como Napoleão I. Ora, eu estou sendo sintético, porque, como falei inicialmente, a Revolução Francesa é tensa e densa.
nós só podemos trabalhar a Revolução Francesa nesta visão, nesta perspectiva de um movimento cujas forças se digladiam, cujas forças se confrontam, cujas forças promovem tanto o Robespierre, o terror e o Tribunal Revolucionário, levam à morte, à execução de Luís XVI, mas possibilita a constituição do Diretório, que já é um período de acalmia política, vencidas as forças de Robespierre e do seu terror revolucionário. E este mesmo Diretório, que anuncia o consulado como forma de governo, a França passa a ser governada por cônsules, Napoleão é o primeiro cônsul, e este é o trampolim que o levará ao império e ao restabelecimento da monarquia na França. Trabalhar a Revolução Francesa é trabalhar não um processo linear e contínuo, mas é trabalhar como todo processo revolucionário, a exemplo da Revolução Russa, a exemplo da Revolução Chinesa no século XX, é trabalhar a dinâmica política e ideológica desses movimentos, como o caso da Revolução Francesa, que tanto permitiu, tanto possibilitou levar Luís XVI à guilhotina, depois levar a representação da monarquia, inclusive uma Maria Antonieta, também à guilhotina, mas, contraditoriamente, cria as condições para a constituição do Diretório, que, por sua vez, anuncia o consulado, e o consulado é um momento em que a revolução cessa, em que a revolução baixa o tom, não do seu discurso, mas das suas práticas, e é o ponto de partida da volta do regime monárquico à França. Agora virá não mais com o coroamento de um Bourbon, mas com o coroamento de Napoleão Bonaparte, como Napoleão I, e a volta da monarquia, ou do regime monárquico à França, já da passagem do século XVIII para o século XIX. Eu convido a vocês a trabalharem e a pensarem a Revolução Francesa sempre como um processo de extrema densidade política e ideológica, de extremo movimento político e ideológico, e não a Revolução Francesa como apenas o encadeamento de fatos, de acontecimentos, de ocorrências políticas ou não políticas, num ritmo lento. Não, ela é de um ritmo extremamente vigoroso e rápido, que permite que, poucos anos depois de decapitado, guilhotinado Luís XVI, Napoleão Bonaparte volte a sentar no trono e restabelece a monarquia, o regime monárquico, ou a forma de governo monárquico na França no começo do século XIX.